Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Temos aqui o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos aqui, ó, Godoy 1x. Dá para vocês bônus em dobro. É muito fácil vocês aproveitarem. Façam o cadastro, o link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado. Baixem o XBet, realizem o seu depósito com o nosso cupom Godoy1x para você resgatar automaticamente bônus em dobro de até R$ 1.500. Jogos de hoje, quarta-feira, Campeonato Brasileiro, além de Flamengo e Atlético Mineiro, tem Santos e Fluminense, Bahia e São Paulo, Cuiabá e Internacional e Palmeiras e América Mineiro. Pois então, meus amigos, é hoje, hein? Clima de decisão, jogo decisivo, jogo grande, jogo pesado, Flamengo e Atlético Mineiro às 7h30 no Maracanã. Eu já estou nervoso, eu já estou ansioso para essa bola rolar. Estaremos lá já no Maracanã, chegaremos cedo no Maracanã e a nossa live começa às 6h30. Então chega junto, se inscreva aí no canal, nos acompanhe que às 6h30 estaremos lá, mas já vamos estar lá bem antes, né? Pela ansiedade desse grande jogo, tá com clima de decisão, um jogo muito importante, um jogo muito pesado. Flamengo tem um desfalque importante do Eric Pulgar. Ele está fora da partida, quem vai entrar no lugar dele ali é o Thiago Maia, né? Inclusive estava sendo treinado isso aí pelo técnico Tite. Os jogadores do Flamengo estão no centro de treinamento do Flamengo, não voltaram para casa, estão ali concentrados desde o treino de ontem, que terminou na tarde de terça-feira. Vamos falar bastante aí sobre esse jogo, vamos falar sobre essa provável escalação do Flamengo, um Atlético Mineiro que hoje, no atual momento, ele é o melhor time do segundo turno e ele é o terceiro melhor visitante. Então assim, cara, é promessa de um grande jogo, é a promessa de, quem sabe, de um Inferno 2.0. Eu acredito que os jogadores do Flamengo, por esse lado mais comportamental, entenderem, né, a importância dessa partida, entenderem a dificuldade dessa partida e a torcida, evidentemente, do Flamengo que estará presente lá no Maracanã, entender que clima tem que ser feito, a sua participação, o seu engajamento para um jogo como esse, que é um jogo que promete fortes emoções. Bom, a provável escalação do Flamengo é no gol com o goleiro Rossi, na lateral direita, Mateuzinho, a defesa sendo composta ali por Fabrício Bruno e Léo Pereira, na lateral esquerda, o Ayrton Lucas. O meio de campo do Flamengo com o Thiago Maia e com o Gerson. Pelo lado esquerdo, o Everton Cebolinha. Pelo lado direito, o Bruno Henrique. À frente, o Arrascaeta. E lá, um atacante referência do Flamengo, o Pedro. Bom, como vocês podem ver, a única mudança acaba sendo, né, pela suspensão do Eric Pulgar, o Thiago Maia ali entrando no lugar dele e a permanência do Bruno Henrique ali pelo lado direito. Bom, galera, dito isso, com essa escalação, vamos lá. A primeira questão que acaba se passando evidente é pela do Thiago Maia. Além da inclusão do Thiago Maia no aspecto do jogo, mas a gente vai entender que talvez ele possa vir a ser importante dependendo de um caminho que o jogo possa, um rumo que o jogo possa ter, inclusive é uma tendência. O Eric Pulgar é evidente que ele tem muita importância, né, nesse time do Flamengo. E aí fala-se muito, sempre quando acaba tendo ali a questão do Eric Pulgar, fala-se automaticamente, acaba se aliciando numa condição. Ah, tem o Eric Pulgar para qualificar a saída de bola. Ah, não tem o Eric Pulgar, o Flamengo vai sofrer na saída de bola. Não é só a saída de bola, né? A gente tem visto, né, que o Eric Pulgar, óbvio, na saída também acaba ajudando, mas a saída de bola do Flamengo não é das melhores, com ou sem o Eric Pulgar. E o Eric Pulgar tem ajudado muito o Flamengo no período da progressão, que é a segunda fase. Se a primeira fase é aquela da saída de bola, onde normalmente vai se trabalhando aqui, a segunda fase da progressão, antes de nós chegarmos na terceira e última, a da criação, o Eric Pulgar tem sido fundamental. Então você vai perder um jogador que ele tem ocupado esse espaço pelo lado direito, inclusive é quando ele encontra o belíssimo passe pro Arrascaeta na vitória do Flamengo, né? Um passe vindo por trás, uma infiltração, e ele vai para trás pro Arrascaeta por dentro no gol contra o Bragantino. Então, enfim, é um jogador que tem trabalhado muito na progressão. E aí, obviamente, o Thiago Maia não tem nem esse traquejo de ter essas infiltrações, esse trabalho de progressão, último passo, não é nem isso. Então o que acontece? Com isso, galera, vamos lá. Começando aqui,
um jogador que passa a ter uma importância muito grande para esse trabalho do Flamengo hoje, de progressão, se chama Gerson. Com a ausência do Eric Pulgar, o Gerson ganha um tamanho de importância para o coletivo do Flamengo nesse meio de campo muito maior. Necessário esse Gerson mais protagonista. Necessário esse Gerson ser esse jogador, não apenas ajudar na saída, de auxiliar, naturalmente que ele vai estar certamente na paralela com o Thiago Maia, mas também ser um jogador da chegada. Gerson, então, acaba sendo uma peça muito importante para esse ajuste, para esse equilíbrio do meio-campo. Contudo, existe uma maneira do Thiago Maia ser muito útil ao Flamengo e é uma tendência, inclusive, esse jogo. Acontece o seguinte, galera, o Atlético Mineiro, em muitas das vezes, ele acaba se tornando um time da galera da frente e da galera de trás. A gente vê que o Atlético evoluiu sobre a condição ali, né, do comando do Luiz Felipe Scolari, melhorou a sua bola aérea, que é o grande ponto fraco do Atlético nessa temporada, estava sendo a bola aérea, inclusive agora até sofreu um gol na segunda partida agora de novembro. E aí, com o retorno do Jamerson, o pessoal, a torcida do Atlético já pega ali no pé do Jamerson, foi botar o Jamerson, não sei o que, voltou, mas era um problema do Atlético. Mas o que acontece é o seguinte, o Atlético ele tem muito dentro do seu jogo e muitas vezes ele perde um controle e fica a galera da frente e a galera de trás. E o Flamengo, pelas suas necessidades e por si só, ele muitas das vezes ele fica também a galera da frente e a galera de trás, como estava ficando já no jogo contra o Bragantino. E aí nesse jogo, do lá e cá, do bate e volta, o Thiago Maia, pela sua característica de ser esse jogador da imposição, ele acaba ganhando uma importância. E mais, um jogo de segunda bola, aquele jogo de briga de segunda bola, aquele jogo que fica meio que descontrolado, individualmente para o Thiago Maia também é confortável. Então assim, a ausência do Pulgar ela é enorme. É uma ausência onde o Flamengo perde qualitativamente, demais. Agora, a entrada do Thiago Maia, que qualitativamente não tem nem o que se comparar, se o jogo entra para esse cenário, ele pode ser uma ferramenta ali importante para o Flamengo conseguir fazer alguns ajustes nessa engrenagem que vai ter bate e volta, jogo de segunda bola e etc. Mas é evidente que não é o panorama ideal você perder um jogador como o Eric Pulgar. Bruno Henrique. Bruno Henrique passa a ser outro jogador individualmente muito importante para o Flamengo sobre a estrutura do jogo, principalmente do aspecto defensivo. Porque a gente sabe que o Atlético tem ali alguns circuitos ali pelo lado esquerdo e que envolvem o Arana. O Arana voltou a ter um grande momento, o Arana ofensivamente é um jogador muito importante também ali para o Atlético. O Atlético em alguns momentos usa o Hulk e o Paulinho como um segundo atacante, às vezes os dois um pouquinho mais por dentro. Aquele corredor pelo lado esquerdo é um corredor que o Arana tem muita liberdade para ultrapassar, para criar, é um baita de um lateral, ele constrói por dentro, da mesma forma que ele consegue te dar amplitude e consegue te dar um jogo muito vertical, é um lateral muito bom, e com isso, obviamente, o Bruno Henrique, por ter aquele setor, vai precisar fazer aquele ajuste, aquele equilíbrio, como, por exemplo, a gente até trouxe no vídeo de ontem, o Everton Cebolinha tem feito muito bem, contudo, pelo lado esquerdo, já que a opção é o Bruno Henrique atuar também pelo lado direito. Naturalmente, no momento ofensivo, né, o Bruno Henrique vai ter aquela proximidade um pouco maior do Arrascaeta, como vimos no jogo contra o América Mineiro, e quando for necessário e assim puder, pisar na área, porque ele inclusive é um bom jogador na bola aérea e o Atlético tem um problema histórico nessa temporada na bola aérea. Bom, meus amigos, o jogo é tenso, o jogo é muito importante, é um jogo pegado. Por outro lado, tem um treinador que gosta desse jogo pegado, gosta desse jogo da segunda bola, gosta desse jogo da imposição e que também tem um histórico de ter uma certa rixa com hoje o treinador do Flamengo. Tite e Filipão já tiveram alguns problemas, já tiveram alguns ruídos, então a promessa é de um grande jogo. Estaremos lá começando às 6h30, mas daqui a pouco, cara, a gente já vai estar no Maracanã, a ansiedade está grande para essa mais uma grande decisão e é o grande jogo dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço, nos vemos, até logo mais então, deixa o seu like, deixa a sua curtida, se cuidem, tamo junto, tchau, tchau.